paz a todos, amém? Que bom que você está aqui e que bom vocês que estão em casa nos assistindo, permaneçam conosco até o final deste culto. Irmãos, como foi mencionado pela nossa irmã Rubenita, a nossa igreja hoje, exatamente hoje, há 119 anos atrás, dia 31 de julho de 1903, acontecia uma ruptura. Não obstante ser uma cisão, uma ruptura, a ruptura naquele caso, naquela ocasião, foi necessária. E algumas rupturas na nossa vida precisam acontecer por questões mesmo de princípios e valores. E tem que acontecer. E se você não corta isso, se você não se afasta disso, a rachadura também chega na tua casa. E vai comprometer as estruturas da sua casa. A nossa igreja saiu de uma situação difícil há 119 anos atrás. E foi necessário, por conta de muitas coisas. Você pode conhecer um pouco melhor a história da nossa igreja, lendo sobre isso no site da nossa igreja. Por conta disso, nós nos tornamos a igreja presbiteriana independente. O nome tem essa independência, não porque é independente de Deus, mas porque é independente daquele momento, daquela igreja atual que estava surgindo como igreja presbiteriana no Brasil, daquela forma como estava. A IPB hoje não é mais daquela forma, porém, naquela ocasião, nós surgimos como IPI do Brasil, IPIB do Brasil, por conta de coisas bem pontuais. Nós queríamos ter as nossas próprias missões nacionais. Nós, como os brasileiros, nós queremos ter a nossa visão brasileira missionária. Naquela ocasião, a igreja IPB do Brasil, ela era financiada pelos americanos, pelo dinheiro americano. Então, tinha muita influência, então tinha que ser do jeito deles. E o grande problema do dinheiro é o seguinte, que se eu dou, eu tenho que fazer, e eu que mando. Por isso que o dízimo, a oferta, não é sua, é de Deus. E você não manda nada aqui. Nem eu, nem você. E quando o dinheiro, uma mão começa a governar, dá pau. Não é verdade? Um exemplo disso é as brigas no casamento, por conta de dinheiro. O que eu mais ouço por aí. Um e outro não compreende. E um fica cobrando o outro por conta disso. Ninguém quer aprender alegria na tribulação, né, Juba? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito ou não tendo nada. Tudo posso naquele que fortalece. O princípio de conhecer que Deus pode tudo por nós, no momento de escassez, faz o casal confiar e esperar em Deus. Amém? Por conta disso, não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, toda uma casa, todo um casamento, toda uma família se dissolve. E se um ali não abrir os olhos, peraí, quem comanda essa casa é Deus. Quem comanda essa casa é o Senhor Jesus. Então, o barco não vai afundar se ele estiver lá. Amém? O barco não vai afundar se ele estiver lá. Nós não estamos isentos de tempestades, certo? De ondas grandes. Mas se Jesus estiver no nosso barco, a garantia de nós sobrevivermos é grande, amém? Eu espero que a nossa igreja, IPI do Brasil, continue com Jesus dentro do barco. Porque senão vai afundar. Mas vai mesmo, gostoso. Só que eu não quero estar no barco, eu não quero estar do lado que afunda. Eu quero estar do lado que vai continuar com Jesus, amém? Isso é para qualquer um que pode me ouvir na IPI do Brasil, em nome de Jesus. Nós vamos continuar com a palavra, amém? É o fundamento. Se nós construirmos a nossa igreja sobre o fundamento Cristo, e os valores de Cristo, e os princípios e valores da palavra de Deus, essa igreja, como as outras igrejas, não irão afundar. Não irão afundar. Porque vem a tempestade, vem os ventos, mas porque foi construído na rocha, permanece. Os ventos vêm para todo mundo, mas o vento e as tempestades vão provar aonde e como você construiu a sua casa e aonde você construiu a sua casa.
Os irmãos estão entendendo isso? Nós daqui para frente seremos atacados como cristãos. Dentro da nossa casa, fora da nossa casa, no nosso trabalho, fora do nosso trabalho, dentro da igreja. Aí é onde a gente vai ver se nós somos trigos ou se somos joios. Porque o trigo, com a sua estrutura, ele aguenta os ventos, amassa, mas não quebra, e volta. O joio não aguenta muito não, porque tem uma estrutura dura, quebra e vai embora. Nas pressões da vida, quem permanece são os de natureza de trigo, que são os filhos de Deus. Como eu não tenho poder, e graças a Deus que eu não tenho poder, e nem autoridade para arrancar o joio da igreja, pela palavra, ainda bem, porque se isso acontece, a gente acaba tirando também o trigo. Porque assim o trigo como o joio são seres humanos, pecadores. Mas uma é da natureza de Deus, a outra não tem nada a ver com Deus. E elas se misturam na plantação. Se misturam na plantação, essa é a realidade. A parábola não é à toa. Nós estamos misturados. Isso no meio da igreja, como membros e como liderança. Então, na liderança da nossa igreja também pode ter o quê? Joio. Também na liderança da igreja também pode ter joio. Joio. Só que a autoridade para tirar esse joio não é minha, não é sua, é de... quando Deus começar a fazer a sua colheita, segura. E a confirmação e a paz que traz no seu coração para você ter a certeza de que você é um trigo, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Essa é a sua e a nossa segurança. Porque nós estamos misturados. E o joio, como o trigo, experimenta os benefícios do Espírito Santo, tudo no meio. A glória, as emoções estão aí. Todo mundo experimenta do gozo, da alegria, da presença de Deus, porque Deus é bom, a alegria de Deus é boa, quando Deus se manifesta, tudo brilha, até o joio brilha por causa do brilho de Deus, mas, na hora do vamos ver, morre, se desfaz, quebra, não permanece. Esse é o perigo de nós acharmos que nós somos filho e somos só apenas um bastardo passando por uma casa, não querendo a autoridade do Pai, não querendo o senhorio de Jesus Cristo, não querendo o governo de Deus no seu coração. São os filhos rebeldes. Eu, como prometido, eu havia, na última pregação, pregado sobre Hebreus 5. Eu queria falar sobre discernimento, e eu não pude falar sobre discernimento, porque antes eu tinha que falar sobre o exemplo de Jesus Cristo. E eu acabei pregando sobre Jesus Cristo, que preparava o sermão para entender que Jesus é o fundamento, é a base do nosso discernimento. Se você quer ter discernimento sobre a vida, sobre quem você é, sobre o que você está fazendo, onde você está, sobre o seu chamado, sua missão, sobre a sua família, sobre as suas emoções, você precisa conhecer Cristo. Ele é o que capacita você ter um conhecimento para ter discernimento. Ninguém tem discernimento sem antes não degustar de uma fonte de conhecimento. Certo? Não tem como discernir. Pensa em alguém que traz um boi para você sacrificar, como um sacerdote, e você precisa dissecar esse boi todinho, só que e ele pede para você assim, olha, me separa todas as partes desse boi. Eu pergunto, você saberia fazer isso se você não aprendesse antes? Quando você pede o filé mignon lá no açougue, a picanha, a alcatra, a maminha, a fraldinha, a capa de filé, o contrafilé, a bananinha, o cara vai saber onde está e vai saber tirar para você. E essa palavra de discernimento traz essa ideia de dissecar, de separar. Separar para cortar com efeito. A palavra é exatamente isso. Separando para cortar com efeito, com ações, trazendo o resultado. Se eu não tenho conhecimento das Escrituras, se eu não oro a Deus pedindo direção, se eu não estou ligado a Deus,
na energia, então não há força que trabalha dentro desse aparelho. Nesse sentido, Jesus nos ensina muito, como um filho que entendeu o seu chamado, entendeu a sua missão. Eu sempre estou falando aqui, quem não sabe o seu chamado, não sabe para onde vai. Quem não sabe a sua missão, não sabe o que tem que fazer. Mas pastor, eu não sou missionário. Quem disse que eu estou falando para missionário? Estou falando para você que é homem, pai de família, esposo, filho de Deus, servo de Deus. E é assim, a gente fica na lavoura, não sabendo por que nós estamos ali. E qualquer vento de doutrina, qualquer coisa passa, acontece, e a gente fica querendo ser nutrido por isso. E não esquece que a única nutrição é o que vem onde você está, no chão. A gente estuda, e às vezes Deus muda. E as mudanças são muitas vezes difíceis. As remoções de Deus e os estabelecimentos de Deus. Mudança, remoção e estabelecimento. Vamos ao texto. Hebreus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 11. Como diz a música, né? Uma música, conhecer Cristo é tudo que nós precisamos. Conhecer a Jesus é tudo que nós precisamos. Isso resolve as questões mais difíceis da sua e da minha vida. Um dia apresentaram para Jesus alguém que estava com dificuldades, e dizia o texto lá em João que Jesus ele não precisava que ninguém falasse para ele sobre o ser humano, porque Jesus muito bem sabia o que havia na natureza humana. Entende isso? Ninguém precisava, Jesus não precisava de um psicólogo, de um psiquiatra, de um, sei lá, de qualquer outro conhecedor da vida humana para chegar para Jesus e falar assim, olha, esse cara aqui tem esse problema aqui, esse problema. Jesus falou assim, não preciso disso. Eu sei quem são vocês. Eu sei bem o que é a natureza humana. Então, Jesus é a fonte certa e segura de todo o conhecimento de mim mesmo e dos outros e do próprio Deus. Amém? Então, conhecer a Cristo é tudo que eu preciso. Se eu entendo o que Cristo fez no capítulo 5, nos versos primeiros ali, até o 10, a gente vai entender que para eu ter o discernimento que depois dos versículos anteriores, posteriores, vai pedir para mim, eu preciso entender que começa olhando para Jesus e fazendo o que Ele faz. Mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Isso resolve meus boletos? Resolve as minhas crises conjugais? As minhas crises sexuais, emocionais, afetivas? Resolve. Muito. Quando Ele sabe tudo sobre o ser humano, sobre toda a natureza humana. O que Ele resolve sobre as minhas escravidões, os meus vícios? Muito. Quando eu começo a entender a sua misericórdia, a sua graça e a sua força. Quando Ele quer te levar para um patamar um pouco mais, um nível um pouco maior de entendimento, e a gente quer permanecer no leite, porque não precisa mastigar. Olha a preguiça do inferno, né? Oh, preguiça de mastigar, velho. E é por conta da preguiça de mastigar que a gente quer permanecer no leite, achando que entende tudo. E vou dizer para você, até o leite está caro. Misericórdia. Eu entro no amigão, misericórdia. Não é mais amigão. Não é mais. Eu falei, Thaís, não fala desse nome. Manda aquela molecada calar a boca. Não fala leite. Gente, leite está dando prejuízo. E a falta dele também. Já falei que a vaca está tomando gasolina. Bom, se bem que agora deveria baixar o leite por conta da vaca que está bebendo gasolina. Porque não pode ser. Gente.
Mas, ó, tá vendo que a gente vai cair no leite aqui. E a carne deu até uma baixada também. Vai cair na carne também. Porque diferente do leite, é bem sólido, né? Muito sólido. Mas vamos lá, irmãos. Capítulo 5 do livro de Hebreus, diz assim. Eu vou ler até onde eu preciso ler. Verso 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz, esse sacerdote, que é tomado por Deus e constituído por Deus, ele é capacitado para condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Isso aqui também faz jus à condição de Jesus Cristo, não obstante ele não ter pecado, correto? Mas ele ocupava um corpo sujeito ao pecado. Então a fraqueza também atingiu Jesus Cristo. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita. O cenário do Getsêmani vai passar por aqui, ó. Verso. Vamos lá. Verso 3. E é por esta razão, o sacerdote, né, tomado, constituído e capacitado, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Que não foi o caso de Jesus. Por isso que o sacerdócio de Jesus Cristo aqui é superior, é perfeito. Porque Jesus oferece não pelo seu pecado, mas pelos pecados dos. Mas ele fala assim, ó, tudo bem, eu não estou oferecendo sacrifício pelos pecados dos outros, eu estou oferecendo sacrifício pelos pecados dos outros, não estou oferecendo pelo meu pecado porque eu não tenho pecado. Mas o problema é que eu sou o sacrifício. Eu não estou oferecendo sacrifício por causa do meu pecado, mas eu sou o sacrifício por causa dos outros. Por isso que Jesus é o sacerdócio perfeito. Porque até então, outros homens, como Arão e outros sacerdotes, ofereciam para si mesmo e pelos outros. Entenda isso. Os pais aqui, homens, que são sacerdotes dos seus lares, nós somos pecadores. Precisamos vigiar sobre nós e sobre a nossa família, amém? Existe um sacrifício todos os dias. Existe um esforço, sim, não para a salvação, mas para a organização e a manutenção da organização, das emoções, dos sentimentos dessa casa, do seu coração e a casa do coração dos seus filhos e da sua esposa. Ter essa visão espiritual, aí é que está. A visão espiritual é para aqueles que sabem discernir espiritualmente. Por isso o discernimento. É a capacidade de enxergar o cenário e falar assim, eu preciso tomar uma posição como pai, eu preciso tomar uma posição como mãe, como esposa, como um esposo, como filho em casa e cooperar na administração desse sacerdócio, na construção dessa arca. Ou você acha que Noé fez sozinho a arca? Ele não botou os filhos para trabalhar junto? Até as noras? Absolutamente. Verso 4, ninguém, pois toma esta honra de ser sacerdote para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Olha só, tomado por Deus, constituído por Deus, capacitado por Deus, chamado por Deus. Quem entende tudo isso em relação a Deus, e Deus tem tomado você para alguma coisa, Deus tem constituído você para algo, Deus tem capacitado você, habilitado você para algo, Deus tem chamado você para algo. Todas essas certezas ligadas a Deus, é preciso que você tenha com você em relação a Deus, para você ter certeza de quem você é em Deus, na igreja, dentro da sua casa. Porque eu não sei quem eu sou, eu não consigo discernir nada, nem para onde eu estou indo, nem o que eu tenho que fazer. Não saber o chamado, não sabe para onde vai, não sabe a missão, não sabe o que faz. E vou dizer para você, a minha grande crise hoje, e faz muito tempo, desde a minha conversão, são os medos de se entregar cada vez mais a esse Deus para servi-lo. Eu estou perdendo esse medo, mas tenho medo ainda. De querer me entregar cada vez mais e não saber até onde Deus pode me levar. É como se Jesus estivesse descobrindo na sua infância que o caminho ia dar na cruz. Tu está caminhando para morrer. E quanto mais morte, mais eu uso vocês pelo Espírito.
A carne deixa de dominar a mente de vocês, o corpo de vocês, e vocês começam a viver como homens espirituais. Essa ideia aqui, ó. É isso que faz com que a gente de fato viva o trigo espiritual. É questão de natureza espiritual. Quanto à nossa posição em Cristo já está resolvida para quem quer salvo. Mas quanto à nossa comunhão com Ele pode ser quebrada. Como assim, pastor? Presta atenção. Você é filho, mas o filho pode quebrar a comunhão com o pai. Você não deixa de ser filho, mas o filho pode fugir de casa. Pode ir embora de casa e quebrar o relacionamento com o pai. Hoje, sabendo aonde você está, quem você é, se você é filho e filha de Deus, certamente, então, isso nunca será mudado na visão de Deus, porque se Deus tornou você filho e filha de Deus, é para sempre. É para sempre, mas pode ser que você esteja longe de Deus, como um filho pródigo, vivendo uma vida dissoluta, gastando toda a sua vida com coisas que não tem nada a ver com o projeto de Deus que Deus tem para você. E achando que está tudo bem, eu estou no controle, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Vai chegar uma hora que a fome vai bater. Porque até a vontade de comer comida de porco tu vai ter. Só que nem no texto diz que ele come, graças a Deus. Ele volta, pensando nos servos do pai dele. Mas servos do meu pai comem coisas boas lá. Pois é, eu vou voltar como servo. Olha a crise de identidade. É o filho que volta como servo. Misericórdia. Aí, como sempre, você fala, uma coisa é o pai, outra coisa é o filho. Não queira se aventurar. Eu acho que a parábola está ali para dizer assim, não faça como o filho pródigo. Você pode não ter a mesma sorte que ele. Bater uma fominha e ter que lembrar de casa e voltar. E ainda ter o pai para te receber. Pelo pai, ele sempre vai estar pronto para receber. E duro que quando o filho chega, o pai está esperando, não está? E o pai enxerga o filho, não é? O pai chega lá, recebe ele como servo ou como filho? Não era aí, gente. Recebe como filho. Só que ele está voltando como? E ele é? Pau. É isso. Está cheio de filho vivendo como um servo, que só passa. Não estou dizendo que o princípio do serviço não existe na relação do filho com o pai. Mas o servo não fica sempre na casa, mas o filho, sim. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Jesus quer nos ensinar a cumprir o seu chamado, cumprir o chamado. E se passar, e se o fim desse chamado envolve a morte de cruz, a morte do teu eu, saiba que salvação virá. Ontem mesmo eu perguntei aqui sobre a família do seu Oswaldo. Se eram crentes. Alguns falam, não, eles conhecem a palavra. Às vezes, Deus tira alguém da nossa família para acordar toda a família. Olha, presta atenção aqui, às vezes Deus tira alguém da família para acordar toda a família. Ainda mais no tempo que nós estamos passando, as coisas estão funilando. Isso é um aviso de Deus, acorda. Acordem. A morte é uma realidade, ela continua atingindo pessoas. Mas é pior do que essa morte, que só tira pessoas de pessoas, afasta pessoas de pessoas, porque não está mais aqui. A pior morte é a segunda morte, a morte eterna, que é a separação eterna do próprio Deus. O filho só, na autossuficiência, quis fazer o que ele fez, viu que não deu certo, e teve a sorte de estar vivo ainda, e teve a chance de encontrar o pai lá, que recebe como filho. Alegria da paternidade. Quem é que pode experimentar isso? Só os filhos. Só os filhos. Ah, irmãos, presta atenção. Então Jesus, ele se torna o próprio sacrifício.
e faz o sacrifício por causa dos outros. Verso 5, assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar um sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só agora o Getsemane aqui, ó. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Porque antes da cruz sempre tem o cenário do Getsemane. A palavra Getsemane no hebraico é Gat Shamen. A tradução de Gat Shamen no hebraico traz a ideia de alguém caminhando para a cruz, em pé para a cruz, para ser moído com sangue, uma vida, sendo espremido como uma semente para sair o suco. A ideia da azeitona que é espremida para sair o azeite, a ideia da uva que é espremida para sair vinho. Getsemane é o lugar de espremer, de aflição. Então, antes da cruz, Jesus, ele é afligido dentro dele. Antes da cruz sempre tem um Getsemane na nossa vida. Só que a gente, até do Getsemane, a gente quer fugir. Porque ali é um momento de decisão. Porque ali ele entende, Deus, que não seja feita, mas a sua. Depois dali ele vai para a cruz. Se eu não aguento o cenário do Getsemane, então eu não consigo enfrentar a cruz. Presta atenção, olha aqui o verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Estava lá. Orações e súplicas a quem podia livrar da morte, se possível. Tendo sido ouvido, ele orou a Deus, foi ouvido, mas a sua oração, ele sabia que não ia ser atendido. Até antecipou, olha, se possível, passa de mim esticar, mas eu sei que seja feita a tua vontade. Tendo sido ouvido por causa da sua piedade, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, e como o filho podia ter um privilégio para dizer assim, pai, muda, e aí que está a grande questão. Os nossos filhos, eles conseguem nos ludibriar. Uma falinha um pouco mais, né? Ah, pai, aí o nosso coração, né, amolece junto. Ah, pai, igual ontem. Gente, eu fui lá na festa junina, lá, coisa lá. Na Arraiá. Não pode falar festa junina, é Arraiá. Corta essa parte, é Arraiá. Aí eu fui com a minha quadrilha, né? A mulher ficou em casa, então faltou a minha dupla. Eu fui com a minha quadrilha. Rapaz, ali... Gente, eu lembro que 10 era muito naquela época, uns 20 anos atrás. 100 é a mesma coisa que os 10 de hoje, sei lá, não é nada. Gente, vai assim, ó, foge, e é aqueles parasitas que ficam assim, pai, é isso! É isso, pai! Toma, moleque! Tum! Quem me viu ontem lá, eu com o sapato na mão, uns 3, 4 sapatos na mão, assim, ó, casaco aqui, e não parava. Eu queria sentar. E a quadrilha querendo rodar. Segura esses meninos, os trombadinhos estão aí. Mas, cara, vamos lá. A alegria de ver os meninos brincando, né? Não tem, pai, quero uma pipoca. Aí vou te dar uma pipoca. Tipo, você fica assim, né? Comer pipoca em casa, vai comer. Tá vendo? Não, isso porque comer em casa antes de ir. Come bastante que o papai gosta de ver vocês felizes. Até eu comi para não comer nada lá. Gente, eu estou brincando, mas vai dinheiro, não vai? Vai dinheiro, vai dinheiro. Olha, os pais que estão aqui não me deixam sozinho, vai dinheiro. E nessa brincadeira vai assim. Aí ainda sempre tem aquela hora que vai embora. Pai, mas tem isso também, não acabou, já acabou, vamos embora. Não tem mais não. E aí é onde a parte que diminui até o valor, né? Tipo assim, tem, era tanto e cai pela metade. Aí que eles querem mesmo. Eu falei, nem a metade tem. Vamos embora. E eu fui embora com os meninos. E a gente amolece para os nossos... Embora sendo filho, né? Que podia talvez mudar o coração de Deus,
a grande questão é que os propósitos de Deus não mudam, são imutáveis. A conversa que foi estabelecida, que foi acordada no céu sobre como seria a salvação dos miseráveis aqui embaixo, foi feita entre o Pai, o Filho e o Espírito. Então Jesus tinha uma testemunha do Espírito e do Pai contra ele mesmo. Você não vai falhar agora não, filho. Você vai até o fim. E eu vou estar com você. Porque tem todos os miseráveis que eu tenho que salvar aí. E esse miserável sou eu e você. Vocês entendem isso? Graças a Deus que esse filho não desobedeceu. Olha só, ao contrário disso, olha o verso. Olha o verso 8. Embora sendo filho, aprendeu, né, Juba? Na conversão da semana, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Filhos de Deus que estão fugindo da obediência, fugindo do aprendizado, fugindo da obediência, fugindo do sofrimento. 3 coisas aqui. Foge do aprendizado, foge da obediência, foge do sofrimento. Quando eu fujo disso aqui, eu perco os resultados de salvação aqui. Pode ter certeza. Qual é a salvação? No meu caso, pastor, que não sou Jesus, é que quando você, pai, você, mãe, obedece e cumpre os princípios dentro da sua casa, a paz se mantém dentro da sua casa, o testemunho acontece porque os seus filhos estão vendo a sua posição diante de Deus. Quantas vezes o teu filho pegou você dentro do quarto, ajoelhado, chorando na presença de Deus? Não é só uma performance espiritual. Esse dia eu estava ajoelhado, chorando lá, aí, eu não querendo ser interrompido, a Cristal, eu ajoelhada, ela sobe em cima de mim e fica montada em cima de mim, ajoelhada assim. E fica lá um tempão pesada. Eu falei, Deus, dá paciência. Mas naquele momento, eu senti assim, o amor de Deus na minha vida. Ela me abraçou de graça. No meio da oração. Me abraçou, me beijou e saiu quietinha. Né? Não é porque estava ali no momento de oração. É que depois dessa oração virá outros resultados. Que a gente não vê no primeiro momento, mas vai vir. E que vão surgir. Meu pai era um homem de Deus, meu pai, ele orava, meu pai tratava bem minha mãe, meu pai me educava, me chamava atenção, minha mãe pagava coisas no arraiá para mim. São essas, obrigado, querida. São essas coisas que a gente vai aprendendo e vai gerando testemunho e autoridade para os nossos filhos também querem obedecer. Aí a mãe vai dizer assim, olha, teu pai era assim porque ele obedecia a Deus, porque ele temia a Deus. E isso não é bom a gente ouvir dos nossos filhos? Minha mãe cuidava de mim. Minha mãe velava sobre mim. Meu pai cuidava de mim. É isso. Então, em outras palavras, Jesus quer trazer para nós aqui um testemunho de que, como filho, ele aprendeu, ele obedeceu e ele sofreu. Então, esse cenário também faz parte do cenário que nós vamos caminhar. Só que muitos de nós queremos fugir do aprendizado. A palavra que é aprendizado é matetes, que matetes forma a palavra matemática. Nós não queremos coisas exatas. Queremos coisas mais ou menos. O aprendizado me leva à exatidão, ao aperfeiçoamento. Por isso que os versículos posteriores vão falar isso. Matetes significa discípulo no grego, que significa aquele que tem dificuldade de manifestar os seus pensamentos. Então, nessa matemática aqui de Deus, a gente aprende a parar para ouvir. A primeira menção é ouvir. E me parece que é exatamente isso que diz lá no verso 14, veja aí, capítulo 5. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, olha lá, aprendizado traz as faculdades exercitadas para discernir, aqui ó, se eu ouço bem, veja o verso 11 na verdade. A esse respeito, sobre Jesus, nos versículos anteriores aí, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar. São coisas difíceis de ouvir, de dizer, difíceis de explicar.
porquanto vos tendes tornado o quê? Tardios em ouvir. O grande problema dos filhos de Deus hoje, de alguns filhos de Deus, é a falta da audição. É não saber que tem uma audição espiritual, que tem esse poder de conexão com Deus. E a audição, ela é um dos meios de comunicação, um dos meios de sentido com Deus, que gera o temor a Deus, que me faz estar apreendido com Deus e conectado com Deus para que eu ouça a voz de Deus. É simples o que eu estou falando? É simples, mas salva a sua vida. Tem a ver em começar a aplicar esses princípios do dia a dia, do seu trabalho, do seu lazer, das suas férias. Se eu vou ou não vou, como é que vai ser? A gente planejou férias para sair, não deu certo, porque um estava doente, outro estava também, e ninguém foi. Aí aquela clima em casa de ver os meninos, a quadrilha para lá e para cá, e não sei o quê, e aquela bagunça da mulher quer sair. Entende o que está falando? E a gente tem que administrar tudo isso. E enxergar o momento de Deus, que às vezes nem é o jeito que nós queremos. Só que nós, como filhos, temos medo de perguntar para Deus como é que tem que ser as coisas. Porque isso pode comprometer o teu prazer, o teu lazer, o teu dinheiro, o teu tempo. E a gente não quer colocar em risco essas coisas que eu quero administrar do meu jeito. Se Jesus pensasse assim, ele não teria morrido na cruz. Ele ficaria do jeito que ele quer. Para que aprender se eu sei o que eu tenho que fazer? Para que obedecer se eu sei o que eu tenho que fazer? Para que sofrer se eu quero fazer o que eu quero? E vou dizer para vocês, irmãos, nós queremos ser, como igreja presbiteriana, uma igreja séria, teológica. Mas se não há obediência por trás de tudo isso, ou no começo de tudo isso, a gente só vai mostrar a capa da boa teologia que nos apresenta. Porque no fundo, na hora da aprovação, a gente tira a capa e mostra a nossa nudez. Desculpe, bem do Brasil, liderança do Brasil. Não adianta com Deus isso. A gente fica nós temos que fugir disso, Juba, a nossa geração. Eu não quero fazer parte dessa geração. Da boa apresentação, da boa conversa. Antes, aquele nosso amigo massa, fácil de gostar. E esconder quem nós somos. Quem anda com Jesus não tem como se esconder, gente. Lembra das conversas dos discípulos? Quem que queria ser o maior? Jesus já chega, nem estava lá. Jesus já chega e fala assim, vocês estão conversando o que aí? Quem quer ser o maior? Que seja o menor de todos. Não tem como a gente disfarçar. Nós aqui só somos pastores. Falei ontem, não sei para quem, que o poder, o princípio do poder de gerar fruto não é restrito do pastor. É de todo crente. O cuidado sim do pastor. Porque é a ovelha que gera ovelha, não é isso? Então o pastor cuida das ovelhas para ter um ambiente propício para as ovelhas gerarem fruto. Mas nós também somos ovelhas na visão de Deus. A gente precisa gerar fruto. Então não tem como esconder. O fruto vai mostrar quem nós somos. E que árvore e que natureza nós somos. E se a gente não faz isso, meus irmãos, daqui um pouco a colheita. A gente é livre para plantar, mas não tem como não evitar a colheita. Entende isso? A gente é livre para plantar, mas não tem como impedir que nasça. A mangueira vai dar os seus frutos. Por isso que Jesus se torna aqui o nosso exemplo. E passa por escutar, parar para ouvir. Eu quero ouvir a voz de Deus. A gente aprende isso. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus, porque é o começo da obediência. Olha aqui, vou falar um negócio para vocês aqui.
Você quer ver resultado diferente na sua vida? Eu desafio você hoje ainda. Aquilo que você sempre fez sem perguntar para Deus, comece a perguntar para Deus. Vai doer, vai te levar para o Getsemane, mas espera o resultado. Comece a exercitar os teus negócios, comece a colocar na mão de Deus. Projetos nobres fracassam, já foi pregado uma vez aqui, não foi? Projetos nobres fracassam. Davi querendo algo excelente, querendo trazer a arca de Deus. Conversa com todo mundo, os oficiais, os oficiais, a congregação, os capitães de 100, de 1000. E se assim Deus quiser, ele fala. A arca é a presença de Deus. Nobre. Ele conversa com todo mundo, não consulta Deus, até cita Deus. Esse é o problema religioso. A linguagem religiosa é exatamente essa. Nós citamos até Deus, colocamos no bolo, como decoração. Mas na hora de saber se o sabor do bolo tem a ver com a vontade de Deus, o que acontece? Vai levar a arca com carroça, que não podia ser levado com carroça, tinha que levar pelos levitas. A lei dizia isso, já começa a fugir das 4 linhas, a Constituição não é cumprida, pau. Por isso que é Satanás transitando fácil, STF. Satanás transitando fácil. Presta atenção, e Satanás começa a transitar fácil quando ele acha brecha no meio do caminho. Presta atenção, ele coloca carroça e boi. Deus não tem compromisso com carroça e boi. Deus tem compromisso com o homem. Os levitas deveriam levar a arca. O que acontece? O boi tropeça. Esse é o projeto humano. A gente conta e confia no boi. Só que o boi tropeça. A arca cai. Aí o usar, aquele que prevalece com os braços, com as mãos, significa usar, não soube usar os braços. E vai carregar, tentar segurar aquilo que representava a presença de Deus. Caiu. Morreu. Olha que bonito. Presença de Deus. E Deus gerou morte. Eles querendo trazer a presença de Deus. Olha o paradoxo. Tudo por conta de um princípio. Não consultaram a Deus. Consultaram todo mundo. Presta atenção. Capítulo 14. Davi é condecorado rei. Reconhecido pelo povo. Os filisteus ficam aborrecidos. E aí o que acontece? Os filisteus vão matar esse cara. Aí começa a avisar, nós vamos invadir Israel. Aí Davi, o que acontece? Davi fica sabendo disso. O que ele faz? Ele não consulta os oficiais, os capitães de 100, de 1000, nem fala com a congregação. O que ele faz? Ele consulta a Deus. Ele devia ter feito o contrário. Deus, eu quero trazer a sua arca. Eu quero só consultar o Senhor. Se o Senhor falar assim, está tudo certo, todo mundo vai obedecer. Na arca da presença. E ele fez ao contrário. Na guerra, que não tinha nada a ver com a presença de Deus, ele consulta Deus por 2 vezes e Deus dá vitória para ele. Aí a gente tem que aprender na guerra. É assim, se não aprende lá em Jerusalém, em Israel, obedecendo a Deus, aí Deus tem que te chamar a Babilônia, a Síria, tirar o povo de lá, para levar para a Babilônia e aprender a adorar Deus no meio do inferno. Tem muito crente tendo que aprender no meio do inferno. O filho não cai em si perto da casa do pai, o filho cai em si longe da casa do pai, lá onde o porco vive. E está cheio de crente, rodeando chiqueiro. E não quer aprender o princípio da obediência, de permanecer com o pai. E aí a gente tem que aprender o quê? Na dificuldade, passando fome, na guerra. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar como servo, porque talvez como filho não me receba, porque eu gastei tudo que era meu direito. O pai recebe ele como filho. Faz sentido para você essa pregação? Faz sentido para vocês? Então, por que algumas coisas... Porque assim, 2 coisas, 2 cenários. Algumas coisas não estão dando certo, também para aqueles que estão no caminho de Deus. Algumas coisas não estão dando certo, também por aqueles que estão fora do caminho de Deus. Então, é melhor estar no caminho do sofrimento por aprender a obediência do que estar sofrendo por não entender que eu preciso aprender a obedecer.
Irmãos, eu não tenho problema se eu não terminar esse discernimento. Porque se a gente entender que Cristo é o nosso modelo para nos fazer vencer na caminhada, é tudo isso que você precisa saber, amém? É tudo isso que você precisa saber. Mulher de Deus, olha aqui. Teu marido não é perfeito. Abrace Jesus. Ele é a fonte da tua sabedoria e do teu discernimento. Ele supre verdadeiramente tuas necessidades. Homem de Deus, a tua mulher não é perfeita. Abrace Jesus, ele pode suprir as tuas necessidades, amém? É exatamente que o casamento foi feito dessa forma. Unir dois limitados para ter alguém ilimitado no meio deles. Para suprir aquilo que um e o outro não conseguem com o outro. E aí um só consegue vazar, derramar sobre os dois. Porque foi assim desde o começo e tinha que ser dessa forma para que ele seja Senhor do casamento, Senhor da casa. Ah, gente. Ai, meu Deus. Que oração, gente? O meu celular eu esqueci em casa. Hã? Isso. Ah, tem ali, ó. Esqueci. Vou orar como Josué. Deus, faz voltar o sol, o horário, por favor. Agora, Senhor. Felipe, por favor. Aqueles caras. Mas olha só o verso 11 até o verso 14. Ah, não. Só para terminar o verso 9 e 10. E tendo sido aperfeiçoado, quem não aprende, quem não está no processo, no cenário do aprendizado, não é aperfeiçoado. Não é completado. Aperfeiçoado aqui não é a ideia de se tornar perfeito porque não erra mais. No caso de Jesus é porque ele já era perfeito mesmo. Mas ele só não sabia viver a vida humana. A princípio, como Deus humano. Ele teve que aprender isso, como ser humano. Cara, eu sou Deus, vou ter que aprender agora a viver como ser humano. É isso. Isso é não se tornar igual a Deus. Ele não se usurpou ser igual a Deus, é viver como humano. E olha só que interessante, aperfeiçoado aqui é completado, é alguém que, olha, por exemplo, eu abri aqui e bebi um pouquinho, né? Daqui um pouco vai ficar, enfim. Para ficar perfeito e sendo aperfeiçoado, eu vou precisando encher isso aqui. Então, tem filhos que não querem ficar no restinho, que é essa questão do leite. Coisa pouca. Porque criança pequena, se bem que tem uns que bebeu pra caramba, né? Mas leite é assim, não é, sustenta muito quanto algo sólido. Verso 9 diz assim, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação. A gente está perdendo a chance de nós nos tornarmos autores de salvação para a nossa família. Porque nós estamos fugindo do aprendizado, da obediência e do sofrimento. Quantas famílias já ouvi aqui, a Benita falou assim, quantos, né, se converteram na Igreja Presbiteriana do Brasil, independente, né? A gente ouve histórias de famílias tradicionais, olha, foi por causa da minha avó. Foi por causa da minha tia. Do meu pai, do meu avô, uma pessoa que entendeu o Evangelho de Jesus Cristo, jorrou para a família toda, e toda uma geração de pessoas foram salvas, por causa de uma vida. Quem é o autor da fé na sua casa? Foi o meu avô, foi o meu pai, entende isso? Quem foi o autor da quebra de maldição, em bom sentido, né? Qualquer dia a gente pode pregar sobre isso. De quebrar toda essa mentira no histórico da minha família, foi minha mãe. Então a gente não quer se tornar autores. E olha só. Eterna, no caso Jesus, para todos que lhe obedecem. Então, se eu obedecer, então é possível que eu aprenda, obedeça e sofra. Entenda o sofrimento no meio desse aprendizado e obediência. Amém, irmãos? Gente, vale a pena obedecer. Os resultados são eternos, as tribulações continuam e permanecem, mas Deus honra. Deus honra. Nós seremos, os que estão trabalhando por obediência serão criticados, e muito, mas pode ter certeza, Deus honra. Deus honra, é só obedecer. Tendo sido nomeado por Deus, falei lá, tomado, constituído, capacitado.
chamado por Deus, aperfeiçoado, nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo isso para isso aqui, ó. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. A palavra aqui, difícil de explicar, está composta. E ela é uma palavra composta, significa hermenêutica. A palavra discernimento significa isso, de algo duro, difícil. Hermenêutica significa interpretação, dura interpretação. Para quem tem que ter discernimento, precisa conhecer muito, porque é difícil de interpretar. É difícil de enxergar e de explicar. Ele está falando exatamente isso. Como é que obtém esse conhecimento? Porque para muitos é duro de explicar, difícil de interpretar, mas quem está ligado com Deus? E aí é a frase de Daniel 2:11, ou 2:11, 2:12, que depois do sonho de Nabucodonosor, os adivinhadores, os magos lá não conseguiam, e até eles arrumam uma desculpa. Rei, o senhor está pedindo uma coisa muito difícil para nós. Não há homem na terra. E o senhor está pedindo uma coisa muito difícil. Eles querem fugir, porque, claro, gente, para quem serve a mentira, só tem mentira para dizer. Eles queriam enganar esticar o tempo, prorrogar o tempo da morte que eles teriam. Eles queriam enganar o rei, e o rei percebe, vocês querem me enganar, né? Aí alguém fala assim, ó, tem um cara aí no reino, que tem o Espírito dos deuses. O Espírito dos deuses. Aí, alguém, Arioque, fala assim, olha, vamos matar todos os magos, adivinhadores, os sábios da Babilônia. Isso incluía Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Aí Daniel, mas por que vai fazer isso? Ah, porque ninguém consegue traduzir o sonho. Mas espera aí, dá um tempo, pede um tempo para ele que eu vou orar ao meu Deus que está nos céus. Está vendo? Eu vou orar ao Deus que está nos céus. Homens que têm contato com Deus que está no céu. Homens e mulheres que têm contato com Deus que está no céu, não tem coisas que eles não podem explicar e interpretar. E Deus faz isso. Aí requer o quê? Você tem que ir na presença de Deus, ora. E no outro dia, passou um tempo na verdade, Deus me revelou ao rei e começa a interpretar. Aí ele começa a dizer assim, porque o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, revela o profundo e o escondido. O profundo e o escondido, muitas vezes, são duras coisas duras de interpretar e explicar. E aí Deus está dizendo para nós aqui, ó. Porquanto vos tendes tornado tardios. Quem não para ouvir, vai ficar sem discernimento. Muitas pregações serão ensinadas, proclamadas. Vão dizer muitas coisas para você, mas você não vai entender. Você não vai conseguir interpretar o que está sendo dito. Por isso que eu já ouvi aqui, mas ele fala muito difícil. Então fica uma semana lá em casa para a gente conversar. Fala da sua vida. Aí a gente vai conversar um pouco. Junto, e aí que está, não é que está em mim, está em você. Na palavra, a palavra é a fonte de revelação da minha e da sua vida. Ela que vai dizer. E é isso que acontece, Deus começa a dizer e falar. Aí quando sai o que tem que sair, e mesmo que fosse duro para o Nabucodonosor, saiu exatamente aquilo que talvez ele não queria ouvir. Antes, talvez para ele, viu Juba? Ouvir a interpretação dos magos. Mas a revelação de Daniel sobre a verdade do sonho de Nabucodonosor, ainda que fosse duro para Nabucodonosor, trouxe paz ao coração dele. Gente do céu, a verdade, ela traz paz ao nosso coração. É duro, às vezes, eu dizer para você que você precisa isso, mas vale a pena. E eu já experimentei isso na igreja. Um dia eu falei uma coisa muito dura para uma pessoa aqui na igreja. Passou uma semana, um mês, na verdade 2 meses. Ela chegou no meu gabinete e falou assim, pastor, eu estou aqui para dizer para o senhor que o senhor foi muito duro comigo. Mas foi difícil para mim ouvir aquilo lá. E eu assim, que vai vir bomba, né? Eu falei, tá, mas e aí? Não, mas eu quero dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu entendi o que o senhor quis dizer.
Eu passei na mão de muitos e nunca tinha ouvido isso. Estava fazendo como eu sempre achei que tinha que fazer. E o Senhor disse isso e tal. Eu falei, que bom, meu irmão. Ai, se eu não obedeço a Deus. Ai, se a gente não fala a verdade. E você vai continuar meu amigo e eu vou continuar amigo de você. E a gente conversa até hoje. Deixando a mentira, falando a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixando a mentira, falando a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira nos afasta uns dos outros, mas a verdade nos atrai. Então é preciso que a gente tenha discernimento a partir de quem Jesus é, do que Ele fez, do que Ele assumiu para concluir essa obra maravilhosa de salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Então a salvação eterna é para aqueles que obedecem. E o resultado é esse, eu vou terminar. A esse respeito tem muitas coisas a dizer, difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, de começar a ministrar outros, vocês pararam. Atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine novamente. Era para você se formar no curso, mas você está agora de novo no curso, repetente, obtuso. Repetente. A obtusidade é exatamente isso, são os repetentes. Não conseguem, porque tem dificuldade de avançar. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? De novo, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha o verso 12, agora olha o verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, porque está no comecinho. Como é que você pode exigir de uma criança recém-nascida que está bebendo leite, ela falar, ela se comunicar, ela entender, dialogar com você? Não tem experiência para isso. Ela precisa ser levada fora do ambiente dela. Mas no caso dela não tem como, porque é o estado físico, mental, emocional da criança. Do mesmo jeito na vida cristã. Você tem 40, 50 anos, 80 anos, mas se você não conheceu Jesus hoje, então espere a ordem natural da vida te fazer nascer, te fazer crescer. Só que aqueles que deveriam já estar comendo churrasco, estão querendo ficar no leite. O que é isso, pastor? Eu não leio a Bíblia. Eu não faço oração. Eu não quero aprofundar, eu não quero fazer curso. Eu não quero ministrar, eu fujo disso. Eu sou um pecador. Resolva o teu problema com Deus. Fique fugindo da obediência, do aprendizado, da obediência e do sofrimento. Aí fugindo não alcança para cumprir a missão de salvação. Para terminar. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça. Porque justiça aqui significa necessidade. Necessidade, desejo de Deus e necessidade minha, em todo o tempo. Porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, aqui, adultos maduros espirituais, para aqueles que, pela prática, olha aí, porque estão praticando, têm as suas faculdades exercitadas, Gente, faculdade é para criança? Não é para criança, é para adulto. A gente pode exigir muita coisa prática de uma criança recém-nascida. Mas as faculdades são para adultos espirituais. Por que você está definhando no seu casamento? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Por que você não avança? Porque talvez falta você estar disciplina espiritual, de todos os dias estar na presença de Deus, para avançar e querer crescer como homem, mulher de Deus, como família. E vou dizer para vocês, isso corresponde muito, isso reflete muito na saúde espiritual, emocional, afetiva, sentimental da nossa família. Homens que estão conectados com Deus têm a chance de trazer vida, vai bater de frente com a realidade dos filhos que não querem, mas vai trazer saúde poderosa para a família. Do mesmo jeito a mãe,
Então, se o pai está bebendo de fonte que está errado, o cheiro mau vai chegar na tua casa também. Por isso, e é exatamente entre o bem e o mal. Exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bem e mal são dois resultados da mesma árvore, que foi rejeitada por Deus em Gênesis. Nós não temos nenhuma relação com a árvore do bem e do mal. Porque hoje, não é só saber o bem e o mal. Isso não cumpre o propósito de Deus. Sabe o que cumpre o propósito de Deus? É conhecer a vontade de Deus. Crente não tem que correr atrás de bem e mal. Tem que correr atrás da vontade de Deus. Porque muita gente aí fora conhece o bem e o mal. Até vive melhor que muitos crentes. Mas eles nunca vão poder conhecer a vontade de Deus se Deus não se revelar a eles. Agora nós aqui estamos sofrendo, correndo atrás do bem e do mal, esquecendo da coisa principal. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é só o fato de ser bem ou mal. Você vai continuar estando na árvore que foi rejeitada. E está no mundo ainda. Todo mundo está bebendo, porque é livre. Você escolhe o que você quer. Achando que pode escolher o bem, às vezes escolhe o mal. Porque não discerne. Não tem discernimento espiritual. Aí Deus fala, eu sou a videira verdadeira. Quem estiver ligado comigo. Porque sem mim, nada podeis fazer. Amém? Me cede de louvor, por favor. Os irmãos entenderam a mensagem? Jesus é o nosso exemplo de fazer a vontade do Pai. Se nós discernirmos quem foi Jesus, o que Ele fez, as decisões que Ele tomou na sua vida, isso vai fazer com que a gente tenha conhecimento da árvore que se oferece todos os dias para nós. A gente, peraí, isso é o bem e o mal, mas eu não quero isso. Eu quero a videira verdadeira. Eu quero a vontade de Deus. Porque sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. É isso que faz com que você cumpra o seu chamado, a sua missão, amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos entoar esse cântico e nós vamos terminar com uma oração, logo mais.
Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Amém. Irmãos, palavra. Céus e terra vão passar e a palavra de Deus não passa, amém? Permaneça na palavra. Ela é movimento no interior do teu espírito. Ela é movimento de Deus dentro de você, na sua mente. Irmãos, geralmente nós realizamos o culto do dia 31 de julho, a comemoração do aniversário da nossa igreja nacional, um sábado antes do dia 31, quando cai no dia 31, no sábado, a gente faz, seria ontem, né? Mas aí nós prorrogamos isso para a semana que vem, sábado às 19 horas aqui na igreja, nessa igreja, nós teremos o culto de celebração dos 119 anos da nossa igreja nacional. Então todos vocês estão convidados a participar, venham. Geralmente nesses cultos que é feito pelo presbitério, a gente não vê a nossa igreja em massa aqui. Venha participar. Estará conosco o pastor José Antônio, pastor da IPI de Londrina. E é um pastor conhecido meu também, já há algum tempo. Gente boa demais. Então esteja conosco, sábado, às 19 horas aqui na igreja, culto de celebração dos 119 anos da nossa igreja nacional. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai bendito, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo movimento, Pai, dos teus filhos neste culto. Movimento este, Pai, que movimentou a fé na tua direção, para confiar em ti. Exercitamos hoje, Pai, as nossas faculdades pela prática da fé na tua palavra, para discernir o bem e o mal, mas sobretudo para conhecer a tua vontade, a tua palavra. Deus, também obrigado pela participação, Pai, do Ministério de Louvor, as orações, Pai, a diaconia, os nossos presbíteros, Pai, os nossos irmãos que estão aqui se movimentando, os nossos pastores. Pai, que essa liturgia fique gravada nos céus para a honra e glória do teu nome. Receba a glória deste culto. E Pai, eu peço que o Senhor abençoe a semana dos meus irmãos, que se inicia hoje. Pai, leva-nos em paz para as nossas casas. Que possamos ter uma semana cheia de vitórias, cheia de milagres, cheia de sinais, prodígios e maravilhas, de provisões, de livramentos, Deus, de surpresas do Senhor, de portas abertas, de portas fechadas, de revelações, Pai, de muitas coisas que só o Senhor pode derramar sobre o teu povo, sobre homens e mulheres de Deus, famílias inteiras aqui, crianças, jovens e adultos. Deus, abra o caminho daqueles que estão perdidos, Deus, e seja o Senhor à porta, chamando eles para entrar. Oh Deus, abençoa a nossa semana na tua presença. Cubra essa igreja, Pai, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calção dos pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Cubra cada um com teu sangue e dê ordem aos teus anjos ao respeito de cada um, Pai, e leva-nos em paz para as nossas casas. Povo de Deus, a receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça, o amor e a presença do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.